Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Já alguma vez sentiste a vida a colocar-te desafios que pareciam insuportáveis? Alguma vez tiveste a sensação que Deus te abandonou no meio da tua dor? Será que a provação é um sinal de que Deus se afastou? Ou que Deus está a trabalhar na tua vida? Hoje vamos descobrir como Deus usa cada desafio para nos moldar à sua imagem e fortalecer a nossa fé. O título de hoje é Provados. Estamos então de Bíblia aberta em Tiago, capítulo 1, versículo 1 até ao versículo 4. A carta de Tiago é um dos livros mais práticos do Novo Testamento. Dá grande ênfase às obras e à coerência entre a fé e a vida cristã. Inclusive, no início, Lutero chegou a questionar a autenticidade desta carta por dar muito valor às obras e, a ponto de vista dele, dar pouca ênfase à fé. Porém, mais tarde, ele reconheceu o seu valor como parte, então, do cânon bíblico. Tiago escreveu esta carta circular porque muitos cristãos pensavam que ser cristão era apenas afirmar algumas verdades e esqueciam-se de colocar em prática essas mesmas verdades. A vida precisava de ser correspondida àquilo que acreditavam, ou pelo menos mostrar uma luta honesta nesse sentido. Vamos então ler o versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos, a ideia aqui é de todo o povo de Deus, que se encontram na dispersão, isto é, na diáspora, saudações. Existe consenso que o autor desta carta é Tiago, o meio-irmão de Jesus. A Bíblia não esconde os momentos menos bons das pessoas, nem as dúvidas que cada um pode atravessar. Talvez nos faça lembrar também que nós, em determinados momentos, também podemos ter momentos de dúvida. E o exemplo claro é do próprio Tiago. No início, sendo meio-irmão de Jesus, ele não acreditava que Jesus era o Cristo, João capítulo 7, versículo 5. Mas mais tarde tornou-se um dos principais líderes da igreja em Jerusalém, Atos 15. Ao apresentar-se neste versículo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e não como irmão de Jesus, Tiago revela uma profunda humildade. E só revela que a autoridade, a verdadeira autoridade bíblica, não está em mandar, não está em fazer-se bom, não está em mostrar currículo, mas está em servir. Autoridade na Bíblia é uma autoridade que serve. Ainda hoje muitos medem o valor das pessoas pelo seu currículo, pelos seus títulos, pelas suas conquistas. Contudo, o nosso maior valor não está naquilo que nós alcançamos pelas nossas obras, mas no facto de nós termos sido alcançados por Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso valor. Quando entendemos isso, nada mais nos resta senão afirmarmos que somos servos de Deus, tal como Tiago escreve nesta carta. E escreve esta carta então como encorajamento e instrução. Foi dirigida aos cristãos que estavam dispersos de Jerusalém por causa da perseguição, Atos capítulo 8, versículo 1, e foi por isso incluída nas epístolas gerais, na carta para todos. Depois de saudar os cristãos dispersos, Tiago entra imediatamente no tema que marca a carta toda, a fé provada. E o primeiro ensino que nos dá é surpreendente.
tem alegria na provação. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver hoje que precisamos de ser provados com alegria. Vamos ver então o versículo 2. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. A palavra provação às vezes aparece aí também tentações em algumas traduções, mas está errada. A palavra no original é a mesma, tanto para provação como tentação, e o contexto é que nos vai definir o que significa. E aqui a ideia é de provação, ou seja, colocados à prova, testados, provados. Ao chamar aqui, logo no início do versículo 2, os meus irmãos, Tiago revela mais uma vez humildade. O que é que isto nos mostra? Que na igreja todos temos o mesmo valor, embora possa haver funções diferentes. Ao escrever esta carta a quem sofria perseguição, ele tinha em mente que as pessoas tinham perdido as suas casas, tinha em mente que as pessoas tinham perdido as suas posses, e diz-lhes algo que parece duro à primeira vista. Tenham alegria por aquilo que vocês estão a passar. Tenham alegria por teres perdido tudo na vida. Tenham alegria por teres perdido a tua casa, os teus bens, tudo. Tenham alegria. Dá quase vontade de responder: o que sabes tu, Tiago, sobre sofrimento? Como te atreves, Tiago, a dizer para eu ter alegria depois de ter perdido tudo? Será que Tiago era um pastor desconectado da vida das suas ovelhas? Será que Tiago não sabia o que era sofrer e por isso diz: alegra-te, porque ele não sabia o que era sofrimento? Certamente que não. Ele sabia o que era sofrer. Ele viu a perseguição a crescer. Ele lidou de certa forma com o martírio de Estevão, morreu apedrejado. Conhecia inclusive a morte do seu próprio irmão na cruz. A fé que agora anunciava tinha sido provada pela dor e pela perda. Inclusive, Tiago, segundo a tradição, morreu como mártir por volta do ano 62, possivelmente apedrejado até à morte. Alguns dizem depois de o terem derrubado de um pináculo. A ideia de ter alegria nas provações também é vista na Bíblia por alguém que sofreu imenso. O apóstolo Paulo, quando em Romanos 5,3, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, o que é que significa isto? Alegria na provação. Ter alegria nas provações não é o mesmo que fingir felicidade. Como quem diz: eu estou muito feliz porque perdi o trabalho. Eu estou muito feliz porque eu não sei nada do dia da manhã. Eu estou muito feliz porque veio esta doença e eu não sei lidar. Eu estou muito feliz por este momento de luto. Não tem nada a ver com isso. Nada. Quando Tiago fala em alegria, ele não nos pede sorrisos hipócritas. Como aquele coro que antigamente nós cantávamos, que o cristão está sempre a sorrir mesmo quando não dá. Tropeça aqui, tropeça acolá. Não é nada disso. Inclusive, eu já disse aqui na igreja que o autor desse coro, eu conheci-o e ele disse que foi a pior coisa que ele escreveu, foi isso, e continuam a cantar nas igrejas. Não tem nada a ver com isso. Tiago convida-nos sim a olhar para as lutas com uma nova perspectiva. É isso que nós vemos aqui. Olha para as lutas com uma nova perspectiva. Problemas no trabalho, dificuldades familiares, pressões financeiras, doenças, críticas injustas, não são sinais do abandono de Deus. Pelo contrário, podem ser instrumentos para fortalecer o nosso caráter e tornar-nos mais semelhantes a Jesus. Problemas podem acontecer para transformar o nosso caráter e tornar-nos mais semelhantes a Jesus. Mas será que nos sentimos abandonados nas dificuldades por Deus? Ou consegues vê-lo a trabalhar e a cuidar de ti nas provações que enfrentas? Praticamente, nós vemos na Bíblia que todos os servos de Deus foram provados. É curioso ver que a Bíblia não esconde nem o pecado, nem as lutas. Por isso, a alegria não está na dor em si, mas na certeza que Deus usa cada circunstância para o nosso bem e que cuida de nós em todo o momento. Podemos não compreender a razão de tudo o que nos acontece, mas podemos e devemos descansar no amor e no cuidado de Deus por nós. Eu chego à conclusão que nada mais do
isto, que a angústia chega até mim quando eu quero respostas imediatas de tudo o que Deus está a fazer ou fará na minha vida. Porquê? Porquê que isto está a acontecer? O que é que vai acontecer? A ansiedade domina a minha vida porque eu não tenho o descanso que devia ter em Deus. E essa busca aumenta o peso sobre a nossa vida. E a alegria começa a ser uma miragem. Os filhos de Corá tiveram essa luta quando escreveram no Salmo 42, versículo 5: as minhas lágrimas são o meu alimento de dia e de noite, porque toda a hora me perguntam onde está o teu Deus. E às vezes as pessoas são assim, viram-se para nós, diante da nossa dor, diante das nossas lágrimas, perguntam: mas Jonatas, onde é que está o teu Deus? Tu não és cristão? Se és cristão, porquê é que o teu Deus permite que este mal aconteça na tua vida? Se és cristão, porquê é que esta dor vem à tua vida? Porquê é que tu não pedes a Deus e Ele liberta-te? Onde é que está o teu Deus? Nós começamos a pensar, de facto, onde é que está o meu Deus? Será que confiamos em Deus quando tudo parece perdido? Nestes momentos de incerteza, a resposta não é lutar contra Deus, mas render-nos a Deus. E quando os filhos de Corá perceberam que a resposta não era lutar, mas era render, eles terminam, e é o refrão do Salmo 42 e 43, porque hei de estar desanimado e preocupado. Eu quero confiar no Senhor, e ainda o hei de louvar. Ele é o meu Deus, o meu Salvador. Então, quando a tua mente dominar e disser onde está o teu Deus, responde à tua própria mente como faziam os salmistas. Porque é que eu hei de estar desanimado? Porque é que eu hei de estar preocupado? Eu quero confiar no Senhor, ainda o quero louvar. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Então, aprender a ter alegria nas provações mostra-nos que Deus não nos deixa só no sofrimento. Cada prova tem um propósito: fortalecer a nossa fé e tornar-nos mais pacientes. Então, provados com alegria. Segundo lugar, provados para a perseverança. Vamos ver isso no versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, a ideia aqui é de não ser considerada falsa, uma vez confirmada, resulta em perseverança, ideia de endurance, capacidade de suportar. Então, depois de termos visto que devemos ter alegria ao enfrentarmos as provações, porque sabemos que Deus está conosco, percebemos que estes momentos não são em vão. Deus usa os reveses da nossa vida para produzir algo em nós. E às vezes através de nós. O texto mostra-nos que as provações têm a capacidade de criar em nós mais resistência para aguentar o que vem a seguir. Deixa-me ilustrar com algo que me marcou e já o disse aqui na igreja. A irmã Madalena Uri, a minha mãe espiritual, ela sempre dizia, ela trabalhava com crianças e ela sempre dizia: nunca desvalorizem o problema de uma criança, porque para ela o problema é grande. E às vezes nós temos a tendência de dizer: tu ainda não sabes o que é a vida, quando cresceres vais ver o que são problemas. Não, não desvalorizem. Esse problema para a criança é grande. E à medida que cresce, ela aprende a lidar melhor com as contrariedades da vida. E de facto é verdade. Quando nós tivemos a nossa Raquel, ela nasceu com uma luxação na anca e durante 3 meses teve que usar um suporte. Parecia um franguinho de churrasco, não é? E sabem, quando a notícia veio, parecia que eu e a Filipe íamos morrer. Aquilo foi horrível. Mais tarde percebi que Deus estava-nos a preparar para um maior desafio das nossas vidas quando estivemos quase a perdê-la. Eu acho que nós não iríamos aguentar se não tivéssemos passado primeiro por esse teste. Deus vai nos preparando. E por muito que me custe dizê-lo, todas essas experiências com a minha filha foram marcantes. Ajudou-me a crescer. Ajudou-me a aprender a depender mais de Deus. E sabem?
a ter mais empatia com quem sofre. Paulo, ao ter passado por um naufrágio e ter desejado, inclusive, a sua própria morte, mostra esta ideia de que sofreu para ter empatia pelos outros. Ele diz o seguinte na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Era como se tivéssemos sido condenados à morte. Isto aconteceu para aprendermos a não confiar em nós próprios, mas sim em Deus que dá vida aos que morrem. Então as provações fazem isso, aumentam a nossa capacidade de resistir na dependência de Deus. É nessa caminhada que nós descobrimos que Deus nunca falha. A forma como nós reagimos às provações mostra muito sobre o caráter, o estado da nossa fé. Quando é que nós sabemos, ou como é que nós sabemos como está a nossa fé? Quando vem um problema à nossa vida, como é que nós reagimos? E aí nós entendemos o estado da nossa fé. Gostava que tu pensasses agora na pessoa que mais te inspira na tua caminhada com Jesus. Ao longo da tua vida cristã, quem foi a pessoa que mais te inspirou? É alguém que murmura diante da vida? Provavelmente não. E se não murmura, foi porque ao longo dos anos Deus foi desenvolvendo na sua vida perseverança, paciência. É por isso que eu sempre gostei de ouvir as pessoas que foram provadas por Deus. Falam como quem foi quebrado. Elas não falam de um pedestal. Por isso, quando alguém passa por uma dor difícil, eu disse há pouco tempo a uma amiga minha que perdeu o seu marido, vai escrevendo as lições, vai escrevendo o que tu sentes, a revolta, a raiva, mas depois aquilo que Deus vai escrevendo isso. Essas lições são impactantes, essas lições são importantes. Porque Deus não transforma vidas no palco. Deus sempre transformou vidas no deserto. Foi lá que o seu povo caminhou durante 40 anos para aprender a viver na dependência de Deus. Mesmo assim, muitos não entenderam e pereceram. Nós só desenvolvemos capacidade de aguentar quando nós passamos pelas provações. Talvez penses, Jonatas, eu já estou a ser provado há tantos anos. Não imaginas o que isto é. Se tu soubesses, Jonatas, não falarias assim, porque eu já estou a ser provado há tantos anos. Possivelmente eu não sei. Mas sei de uma coisa. Deus não falha. Eu posso não saber aquilo que tu estás a passar na tua vida, há quantos anos tu estás a passar por determinada provação, mas sei de uma coisa. Deus não falha. Sei também o que Paulo escreveu. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. 3 vezes orei ao Senhor para que o desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo aos Coríntios 7, versículo 7 a 10. Sim, é possível nós vivermos com um espinho na carne na nossa vida. E às vezes há igrejas, entre aspas, que oferecem, tiram todos os problemas na nossa vida, mas Deus pode fazer com que nós fiquemos com o espinho na carne toda a vida. E se não aprendermos a vivermos com Ele, nunca iremos perceber que a graça de Deus nos basta. Eu tenho o meu espinho na carne para que não me ensoberbeça. E em vez de vivermos pela graça, se nós não soubermos lidar com o espinho na carne, nós vamos nos sentir mortos por dentro, ainda que possamos estar vivos. Por isso pensa, basta ter a graça de Cristo? É suficiente saberes que Cristo está contigo? Será que chega o convite de Jesus para aprenderes a confiar, para aprenderes a depender? Ou preferias antes uma garantia de que os teus problemas nesta terra seriam todos resolvidos? Deus não faz triagem para decidir quem atende primeiro. Deus não é como no hospital que atribui pulseiras de prioridade. O Senhor está perto de todos os que o procuram. Seja a pulseira azul
seja a pulseira vermelha, Deus está perto de todos os que o procuram. Não temas o amanhã. Não te assustes com o que ainda não sabes. Precisamos aprender a sofrer, a ser frustrados, para sabermos que nada somos sem Deus. O nosso problema é que muitas vezes procuramos atalhos, queremos soluções rápidas. E quando não esperamos em Deus, nós não desenvolvemos perseverança. Um exemplo disso, quando o povo estava no deserto, Deus disse que os iria sustentar diariamente, com o maná vindo dos céus. Sabem o que é que o povo fez? Deus disse, eu vou-vos dar o maná diariamente. E o que é que o povo fez? Guardou o maná porque talvez Deus não fosse Deus. Talvez Deus não cuidasse. Talvez fosse melhor eu guardar para o dia da manhã. E o que é que acontecia com esse maná? Estragava-se todo e Deus voltava a dar o seu maná. Soluções rápidas. Possivelmente todos nós já procuramos soluções rápidas para aliviar a dor, em vez de esperarmos em Deus. Mas enquanto não aprendemos a esperar em Deus, nós vamos viver frustrados na nossa vida. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E às vezes o resultado de não sabemos esperar é que não crescemos nesta área da paciência. E somos frágeis para enfrentar desafios futuros. Precisamos lembrar então das palavras de Jesus em Mateus 6,34. Não vos inquieteis sobre o dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aquilo que eu já disse aqui na igreja, que aquilo que mais me assusta é determinadas pessoas quererem saber o seu futuro. Eu acho que das melhores bênçãos que Deus nos deu foi nós não sabemos nada do dia da manhã. Porque se nós víssemos como às vezes iam decorrer determinadas coisas, nós já sofríamos por antecipação. Então a ignorância muitas vezes é uma bênção. E a perseverança nasce assim. Aguardar no Senhor. Só chega a esse patamar quem aprende a esperar. Só chega quem não tem medo de naufragar, porque sabe que Cristo vai estar no mar mais agitado. As pessoas provadas por Deus tornam-se mais humildes. Por isso é que Tiago diz, servo de Deus, meus irmãos, porque ele foi provado. As que não aprendem a depender acabam por viver frustradas com a sua dor. Eu vejo muitas vezes os cristãos, eu vejo muitas vezes a minha própria vida a frustrar-se porque nós ainda não sabemos lidar com a dor. E é a pergunta que mais nos fazem. Se Deus é Deus, por que é que isto acontece? Contudo, há esperança perante a minha desilusão. Render a Deus e dizer, está difícil, Senhor Deus. Aquilo que temos falado na igreja, orações ousadas, está difícil, Senhor Deus. Cuida do meu coração. Se de facto isto é verdade, o que diz a tua palavra, mostra-me, porque o meu coração está seco. Mostra-me se é verdade. Não tenham medo de dizer ao Senhor, mostra-me, Senhor, se é verdade. Não deixes, por favor, que a tua dor defina quem Deus é. Não pode ser a nossa dor a definir quem Deus é. A dor de Cristo naquela cruz é que nos define, nos faz ser filhos do próprio Deus. Deus é infinitamente maior do que qualquer problema. Então, Jonatas, isto é um convite à passividade? Não, não é. É um convite à piedade. Perdemos a bênção da aprovação quando não enfrentamos em oração. Todos nós procuramos médicos, profissionais de saúde. Isto está tudo bem. Mas
mesmo quando nós entramos num gabinete, num consultório médico, nós devemos ir em espírito de oração, para que Deus possa usar os profissionais de saúde. Paulo mostra-nos que qualquer dor deve fazer lembrar-nos que um dia tudo irá acabar bem. Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ter alegria nas provações e aprender a perseverar mostra-nos que Deus nos está a preparar. Provados com alegria, provados para a perseverança, provados até à maturidade. O terceiro ponto, vamos ver agora no versículo 4. Ora, a perseverança, a paciência deve ter a ação completa, uma obra terminada, para que sejais perfeitos, a ideia de maturidade, e íntegros, em nada deficientes, ou seja, não ter necessidades. Tiago mostra-nos, tal como vimos, que as provações têm um objetivo, levar-nos à perseverança. E essa perseverança precisa de tempo, até que a obra esteja completa nas nossas vidas. Vivemos numa era em que nós queremos tudo para ontem, mas a maturidade demora tempo. Às vezes queríamos que Deus às vezes queríamos que nós tivéssemos um botão e Deus chegasse e pumba, já estava tudo transformado. Se nós tivéssemos um botão para aprender todas as lições de uma vez, às vezes eu acho que poderia ser muito bom. Contudo, não iríamos aprender a depender de Deus diariamente. Cada passo de fé traz-nos muito mais humildade e ensina-nos a apoiar e a ajudar quem ainda não chegou onde nós já chegamos. Por isso, não desesperes se ainda não vês a obra completa na tua vida. Deus sabe o que faz. A obra ficará completa em nós quando tivermos maturidade espiritual, ao sermos íntegros e não tendo falta de nada. Isto não significa que vamos deixar de pecar, porque Tiago, mais à frente do capítulo 3, versículo 2, reconhece que todos tropeçamos em muitas coisas. Então, o que é que significa? Significa que a pessoa provada e perseverante pode dizer: eu não tenho falta de nada, eu tenho Cristo, eu tenho tudo. A pessoa com maturidade diz: eu não tenho falta de nada, eu tenho Cristo, tenho tudo. Pode inclusive dizer as mesmas palavras que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, ou de nada me faltará, porque tenho Deus, tenho tudo. A maturidade também nos ensina que o sofrimento não é apenas algo individual. A vida cristã é para ser vivida em igreja. Paulo mostra-nos isso também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Deus conforta-nos em todas as nossas aflições, para que possamos consolar os que tiverem em qualquer aflição com a consolação que nós recebemos de Deus. Ou seja, a provação que eu recebi neste momento, o Senhor consola-me para que com essa consolação eu possa ajudar outros que passam por esses mesmos problemas. O deserto não se percorre sozinho. Vive-se em intimidade com Deus e com o seu povo. Na segunda-feira passada, na aula que eu dou no seminário, houve um aluno que me perguntou: tu és pastoreado? Tu tens amigos com quem possas abrir o teu coração? E eu respondi: sim, eu tenho um grupo de pessoas mais próximo e outro mais alargado. Tenho determinados pastores que me pastoreiam numa área, outros noutra. Tenho muitas pessoas a quem posso recorrer para diferentes situações, mas eu preciso desenvolver esses relacionamentos de forma intencional. Se tiver a atravessar algo sozinho, a culpa é minha. Creio que alguém que avance para o ministério pastoral, e diria para qualquer outra área, sem pastores e sem amigos, está na prática a dizer: eu quero suicidar-me. Ninguém consegue sozinho. Por isso é que Deus deu a igreja. É um lembrete diário que não é para ser sozinho. Creio que só haverá uma igreja madura quando aprendemos a carregar os fardos uns dos outros. Se queremos que a nossa dor seja ouvida e valorizada, precisamos também aprender a ouvir a dor do próximo.
Tantas vezes que silenciamos ou ignoramos o sofrimento do outro. Mas quando nós silenciamos ou ignoramos ou desprezamos a dor do outro, nós estamos a dizer-lhe: eu não me importo contigo. Eu não me importo contigo. Mesmo às vezes quando a pessoa pede dá um motivo de oração que nós até consideramos: epá, isto não era para... é uma coisa pouca, pequena. Mas se a pessoa pede, no fundo o que ela está a dizer é: eu quero que a igreja comigo. Então não desvalorizem o sofrimento da pessoa. Se desvalorizarem, estão-lhe a dizer: eu não me importo contigo, anda à tua maneira. E não é isso. A empatia nasce muito mais da partilha do sofrimento do que da partilha das alegrias, ainda que seja também importante. Quem já chorou sabe a importância de ser acolhido quando chora. E não é em vão que a palavra de Deus nos diz que devemos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Há uma beleza de Deus quando nós nos cuidamos, ou quando cuidamos uns dos outros assim. Não desprezes a dor, nem a tua, nem do próximo, porque é muitas vezes na dor que Deus se revela. O desespero leva a ações desesperadas. É por isso que nós precisamos estar ao lado daqueles que sofrem. Não para fazer uma teologia na hora da dor. Às vezes nós somos cruéis. Ai, João, estás a chorar? Deves ter pecado. Para que estás com essas palavras, João? Confia em Deus, João. Não, às vezes é só estar ao lado, quer chorar, estou aqui. Abraça-te, seja o que for, eu estou aqui ao teu lado. Então, às vezes nós precisamos estar ao lado dos que sofrem, não para fazer uma teologia na hora da sua dor, mas para estar presentes. O ministério da presença fala muitas vezes mais do que as nossas palavras. Por isso convido-te a dizer a Jesus que na minha dor, a tua dor, Jesus, faça sentido. As provações vão chegar. Se é que ainda não tiveste esta manhã a ouvir do caminho de casa até aqui. Ou às vezes quando eu digo isto, as pessoas dizem, depois mandam uma mensagem: olha, nem foi de manhã, foi ao sair da igreja. As provações vão chegar, não tenhas dúvidas. Não há como fugir. A diferença está como nós respondemos a esses momentos. Quem olha apenas para a dor afunda-se. Quem olha para Jesus será fortalecido. Na cruz, Jesus foi provado até ao fim e venceu. Em João nós vimos que ele amou-nos e amou-nos até ao fim. Por isso, quando fores provado, ou se estiveres a ser provado, lembra-te: se tens Cristo, tens tudo. Se tens Cristo, não te irá faltar nada. Provados, sim, com alegria, desenvolvendo maturidade, desenvolvendo perseverança. Em Cristo nós somos mais do que vencedores.